estou lendo Gênesis, capítulo 6, o versículo 9, a primeira frase que nós dizemos 9a. Então, nós não lemos o texto todo, quando dizemos 9a. O 9a diz, eis a história de Noé, 2 pontos. E eu dizia que para nós, ou para muitos de nós, a frase complementar seria, eis a história de Noé. Noé é aquele homem da arca, o primeiro engenheiro naval, o único que se salvou do dilúvio com sua família. Disse assim, eis a história de Noé. 2 pontos. Noé era um homem justo, primeiro. Segundo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Irmãos, então, a história de Noé é que ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Agora, exatamente por ele ter estas características, cristãs dizemos na atualidade por causa de Cristo. Lá atrás diríamos um bom hebreu, um homem bem temente a Jeová. Exatamente por ele ter essas excelentes características cristãs na linguagem de hoje, é que ele pode ser secundariamente o homem da arca, o único que se salvou e o primeiro engenheiro naval. Então vamos pensar agora nessas 3 características de Noé, lembrando do apóstolo Paulo lá em Filipenses, vocês que vivem num mundo repleto de corrupção, devem viver como astros resplandecentes. Então, esse Noé, quando a Bíblia diz assim que ele era justo, essa justeza tem a ver com esse homem, o coração dele diante de Deus. Para nós, do pós-Calvário, ainda é mais fácil pensar na nossa justiça, porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele nos justificou. Então, é mais fácil ainda, irmãos, para nós sermos justos diante de Deus, porque essa primeira parte da justeza ou da justiça já foi feito por Jesus, quando ele nos deu um banho de sangue, nos lavando dos nossos pecados. E agora é continuarmos com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da igreja, de todas as ações espirituais, jejum, oração, continuarmos diante dos olhos do nosso Deus, mantendo essa justiça. E a outra característica, íntegro. A integridade já é diante dos olhos dos homens. Então, justo ante os olhos de Deus. Íntegro ante os olhos das pessoas. Então, as pessoas identificavam Noé como isso. Ainda que eles diziam sobre ele, o mesmo que podem dizer de nós como chacota, sim, e não lembro agora se é Pedro, me parece que é Pedro, que diz que aquele pregoeiro da verdade, ele recebia algumas chacotas. Então, podem dizer assim, Ivone, aquela cafona, olhando a estética das minhas roupas, um exemplo. Porém, do meu caráter, não falarão mal. Dirão alguma coisa assim, aquela ali, né? Também anda com Jesus. É isso o que as pessoas deverão identificar em nós como cristãos. Então, ele era justo diante de Deus, ele era íntegro, irmãos. Agora, observe, ele era íntegro diante de quem? Já dissemos que era diante das pessoas. Mas quem eram as pessoas naquele momento? Os seus contemporâneos. Sim, quem eram os contemporâneos dele? Aqueles homens tão maus, tão malignos, que Deus diz, vou destruir. Não quero mais esse pessoal na terra. Então, irmãos, veja bem, estamos pensando em identidade cristã. Como é que você vive? Como Noé viveu? Entre as pessoas mais corrompidas daquela época. E ele continua sendo este luzeiro, este astro que brilha, irmãos. Brilha diante dos olhos de Deus e brilha diante dos olhos das pessoas. E Noé, eu gosto dessa característica que tem a ver com o avô dele. Avô assim, avô, bisavô, tetravô, não contei, não sei. Mas nós lembramos de Enoque. Diz, Enoque andava com Deus. E o texto diz acerca de Noé também, Enoque andava com Deus. Então vamos pensar agora um pouquinho
nessas características, né, neste luzeirão que é Noé, e volto a dizer, ele era íntegro no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, vamos pensar assim. Você é adolescente. Qual é a identidade cristã que você revela? Quando na sua sala, numa prova dificílima de física e matemática, estou dizendo as matérias nas quais eu tinha mais dificuldade. Pense na que você tem dificuldade. Eu sempre fui ótima de português. Digamos que português para você seja o mais difícil. Então pense assim, adolescente cristão. Naquela prova dificílima dessa matéria, alguém começa a passar uma colinha, uma pesquinha, e todo mundo pega. E você fica naquela dúvida, pego ou não pego? Se eu não pegar, eu vou tirar nota baixa. Se eu tirar nota baixa nesta prova, eu posso perder de ano. E o teste está ali. A geração corrompida e perversa ao seu redor, na sua sala, os seus 20 ou 25 colegas, todos pegando a pesca. E você? E você? Você será um Noé, que será salvo pela sua identidade cristã? Você será um astro que brilhe, mesmo com a nota baixa, porque você não acertou direito, mas íntegro? Ou você vai dizer assim, mas o que tem? É uma vez só, Deus vai entender. Como que é a sua identidade cristã? Você sabe. Não vou nem precisar responder. Você sabe como Jesus espera que você se identifique como cristão. Todo mundo sabe que ainda não dirijo. E na segunda vez que eu tomei pau no Detran, o instrutor, no dia anterior à prova, ele me disse assim, Dona Ivone, eu soube que a senhora já perdeu, não foi? Eu disse, foi sim. Ele disse, eu tenho uma forma da senhora garantir que amanhã a senhora passa. Como nós já sabemos como anda a corrupção, povo, eu disse logo para ele assim, na lata, disse, querido, eu sou crente em Jesus Cristo, e achei maravilhosa a resposta dele também na lata. Ele disse assim, tá, tudo bem. E eu perdi, viu, no outro dia. Mas eu tenho certeza que aquele rapaz guarda no coração a ideia de uma pessoa que é mais idosa, que teria mais dificuldade na prova, preferiu. E aí, este verbo preferir, eu vou remontar para uma palavra do apóstolo Paulo, que ele disse assim, que nós devemos preferir, eu não me lembro agora se o verbo é exatamente esse, mas ele diz algo assim, que nós devemos sofrer o dano. Então, é melhor você sofrer o dano perdendo a nota, é melhor você sofrer o dano perdendo dinheiro, é melhor você sofrer o dano perdendo a oportunidade de já tirar a sua senha. Agora, de Satanás, um dia vou tirar minha carteira assim, mas veja se eu vou querer a minha carteira manchada porque eu menti, seu pai da mentira. Então, estamos falando de identidade. Vamos lá, você, esposa. Astro no mundo, com essa identidade cristã, ou uma que diz, o que é que tem? O que é que tem? Então, sua vizinha diz para a senhora assim, seu marido é chato com você, né? Ele não lhe leva para a rua, ou eu ouvi aqui do quintal, aquela chatice. Olha, mas quando ele chegar hoje, quando ele perguntar, cadê meu almoço? Diga assim, tá lá na geladeira, se quiser pegar, pegue. Aí você é tentada nessa hora a ceder a essa coisa. Mas aí, dizer ao marido, pegue lá, a comida está na geladeira, lhe identifica com qual dos dois grupos? O grupo dos corrompidos e perversos ou o grupo dos Noés, dos Paulos, dos Jesus? Qual a sua identidade cristã, esposa? Se eu fosse essa esposa, esse homem chato que fez uma porção de coisas desagradáveis, quando ele chegasse para comer, eu tenho vontade de dizer, vá lá, seu cabeça de Nico. Porém, eu sou cristã. E eu diria, graças a Deus, porque na palavra do Senhor diz que a mulher submissa deve fazer como ao Senhor, muitas vezes não é como ao marido, porque às vezes o marido não está merecendo muito, vocês maridos aí, me desculpem, depois eu bato nelas também. Aliás, eu já bati nelas primeiro. Elas devem, sim, fazer, né, ceder a comida quentinha para o marido, mesmo o marido chato. Mas então, estou dizendo, nós cristãos temos que saber que muitas coisas nós faremos é como ao Senhor, é a minha identidade cristã. Eu sou cristã
Eu sigo a Cristo e não a minha vizinha, que está dizendo não faça, ele não merece. E eu diria, não está merecendo mesmo, não. Mas eu vou dar isso como um presente ao meu Jesus, que deseja que eu faça o exercício da minha identidade cristã. Eu sou cristã, eu não sou ímpia. Irmãos, nós poderíamos dizer muitos exemplos, e sempre que eu penso na hora dos exemplos, eu gosto de pensar assim, Espírito Santo de Deus. Eu quero que o Senhor esteja falando com cada pessoa aí, porque pode ser que uma pessoa seja um adolescente, outra uma esposa, outro um doente, ou as mais diversas características de um cristão. Cada um de nós vai ter uma situação X dentro da qual nós seremos tentados a nos identificarmos na ação, no comportamento, na fala com os ímpios ou com aqueles que seguem a Jesus Cristo. Todos nós somos tentados. Como é que é a nossa atitude? Essa atitude é que vai revelar a nossa identidade. Segundo a palavra do Senhor de Filipenses, ele espera que nós não sejamos murmuradores. Eu volto a falar. Irmão, diga mesmo de verdade. Se a murmuração não parece que faz cócega na gente em muitos momentos, diante de circunstâncias adversas, pode ser uma coisa simplória. Você chegou cedo, marcou seu lugar lá na igreja, lá na frente, porque você gostaria de sentar à frente. Você vai ao banheiro quando volta, um cabeça de Nico ou uma cabeça de Nica sentou no seu lugar. Bem, ou dizemos elegantemente, dá licença, mas às vezes não temos coragem, ou a outra pessoa não quer sair. E aí nós saímos, mas nós vamos murmurando, zangadinhos, que droga, cheguei cedo, e essa pessoa chegou tarde, e aí se aproveita. Aqui já é tudo na murmuração, eu já estou dentro da murmuração. E, inclusive, pode crescer muito, né? A palavra do Senhor diz que a murmuração e esse sentimento, essa mágoa, essas coisas todas, elas fazem o nosso coração ficar amargo. E a palavra do Senhor diz que a amargura pode crescer, é uma árvore. Então, eu posso ficar agora com a amargura, com aquela cabeça de Nico que viu minha Bíblia, viu minha bolsa, mas ela apertou o lugar e se sentou. Não dá mais lugar para mim. Então, eu vou embora, deixo ela sentadinha na frente, no lugar privilegiado, só que eu vou agora desenvolvendo a amargura aqui dentro, e talvez eu não queira mais falar com ela. Eu quero dizer para você que eu também sou tentada em relação a isso. Então, nós somos tentados muito pela murmuração. Este é um pecado que lá entre Êxodo, enquanto o Números também, enquanto o povo está passando pelo deserto, eu tenho uma outra Bíblia que eu contei, me parece que 10 vezes que o povo murmura porque não tem um pão, murmura porque está demorando a água, vai murmurando muito, murmura porque está cansado, murmura por tudo. E o Senhor deu um seríssimo castigo ao povo por causa da murmuração. Por quê? A murmuração, irmãos, eu estou falando para vocês e para mim, a murmuração não é uma característica que dê identidade a quem segue a Jesus Cristo. Murmuração não é característica, não é da identidade do seguidor de Jesus. A murmuração, ela identifica alguém que não compreende ou não aceita ou ainda não acredita que todas as coisas, esse texto é difícil. Ele é muito fácil para dizer, eu sei de cor salteado e vou dizer agora sem abrir a Bíblia, ó. Todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem. Facílimo de dizer. Mas aí eu marquei com uma cabeleireira há uns 5 dias aqui, indicada pela esposa do meu pastor. E aí eu fui até lá um dia, me antecipei, me atrapalhei e fui. E ela me disse, não, Ivone, não é hoje não, é amanhã. Quando eu fui no amanhã, que foi ontem, ela me recebeu assim, oi, Ivone, eu não estou segura de fazer o seu cabelo. Eu quero dar eu disse umas trevas, porque quem tem o cabelo escuro e dá luzes, clareia. O meu tá branco, eu quero dar
uns fiapinhos escuros. Então, eu digo, vou dar umas trevas. Eu tenho a impressão que ela não se sentiu segura, dificilmente quem tem cabelo branco dá as trevinhas, mas ela me segurou pelo menos 24 horas, ela escrevia, olha, vem amanhã e tal, e eu fiquei zangada, mas graças a Deus, eu me contive, e eu disse, fulana, fique sossegada, bem, eu gostaria que você tivesse me avisado, porque eu só tinha esta manhã de sábado, que à tarde eu tenho compromisso. Se você tivesse me avisado, eu teria em outro cabeleireira. Mas tchau, fui embora. Mas isso eu fui, tirei nota 10. Mas eu quero dizer para você que eu fui no meio do caminho fazendo o quê? Murmurando. Poxa vida, ela tinha que ter me avisado. Tá. Eu murmurei, sim. Agora, vou dizer para você onde eu passei com 10. Um 10 ajudadona pelo Espírito Santo. Porque é característica que identifica o cristão deixar-se não apenas ser mobilizado pela mágoa, pela murmuração, mas deixar-se ser mobilizado pelo peso que começa. Sabe aquela pessoa de quem nós somos grávidos? Todos nós cristãos somos grávidos do Espírito Santo. Como ele mora aqui dentro, nós já percebemos que ele começa a causar um peso, né? A gravidez dele é cheia de peso. Aí começa a pesar, assim. Aí começa o desconforto. Aí eu comecei a perceber, Ivone, todas as coisas cooperam juntamente. Ivone, vai, que essa moça errava. O seu cabelo já está, como você chama, o balaio de algodão. E aí ia ficar um balaio de algodão todo melecado. Ia ser horrível. Meus irmãos, aí eu comecei a tomar posse daquela característica cristã que eu tenho e que você também tem. Deixar-se ser convencido por aquela pessoa que mora dentro de nós e que não apenas nos convence, nos confirma que nós somos filhos de Deus, mas o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, naquela hora ontem, assim, um pecadinho bem novo de ontem, tem menos de 24 horas, mas também o meu conserto, que é característica da minha identidade cristã. Eu disse, ô Senhor, me perdoe, o Senhor me livrou, todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem. Então, esse acerto que não foi firmado, finalizado por aquela cabeleireira, certamente foi a tua proteção para o meu cabelo, eu te louvo. Então, estou salientando agora, não murmuração, não contenda, que eu poderia ficar contendendo com ela ontem, mas ainda que eu contendesse, além de murmurar, nós temos nos esperando esta outra característica cristã. Deixe-se ser convencido. Viu, maridão? Você que às vezes fala grosseirão com sua mulher, Jesus não fala grosseirão com a esposa dele, que é a igreja. Se você falou grosseirão com sua esposa hoje, cadê o café? Isso é a hora. Aquela coisa chata que dói no coração da sua esposa. Ei, o Espírito Santo já pesou no seu coração. Vai lá. No caso, como eu não pequei em relação à irmã, não fui grosseira com ela, eu não tive que pedir perdão para ela. Mas se você fez com sua esposa, além de você pedir perdão a Jesus, vai, pede perdão, ela vai lhe dar um cheirão. Você é filho que falou grosseiro, que disse que não ia, não quero saber, você é uma velha chata. Aí o Espírito Santo começa a pesar. Essa maravilha é um peso maravilhoso, irmãos. Sabia que barra de ouro é aquilo que sustenta lá, eu acho que no Banco Central, as células que nós usamos, é um bom peso, peso de ouro. Mas eu quero dizer também que o peso do convencimento do pecado que o Espírito Santo faz em nós é um peso de ouro. É maravilhoso para que nós saiamos do pecado, nós o confessemos, recebamos a isenção pelo sangue de Jesus e continuemos a nossa caminhada a desenvolver as características da nossa identidade cristã. Irmãos, todos nós temos, durante o dia, a esposa, você pode ter sido ranzinza com seu marido, mulher falastrona, né? Eu falo demais, o teu marido, só Jesus, eu me incomodo pouco. Mas todo marido acha que nós falamos muito, nós mulheres. Aí o meu pastor Isalberto, eu estou frequentando aqui em Tiruçu, a igreja da Assembleia de Deus. Eu tenho ido algumas vezes lá,
E aí, o pastor veio aqui e, neste dia, tinha uma ovelhinha dele de 13 anos, que, por não estar com o celular no momento, eu estava sendo a professora das aulas lá, online dela. E ela estava aqui, eu estava ensinando para ela, e o pastor estava do outro lado, e o pastor disse, minha irmã, Helenita vai trazer o almoço. E eu não prestei atenção, pedi comida, comi, foi antes da menininha chegar. Quando a irmã trouxe, eu já tinha almoçado. Isso ela trouxe antes do pastor chegar. Quando o pastor chegou, eu disse, olha, pastor, agora o que aconteceu? A garotinha de 13 anos olhou para mim e disse assim, minha barriga está doendo. Eu falei, é dor de estômago ou dor de barriga para ir para o sanitário? Eu não comi. Bem, para resumir, a comida que a irmã Helenita trouxe, eu ainda brinquei, Jesus me usou, foi para a comidinha para a Vitória. Vitória comeu e disse, pastor, quando o senhor chegar em casa, diga à irmã que eu não comi, mas na verdade a comida era para essa garota. Quando eu cheguei ontem lá na casa do pastor, que eu perguntei, irmã Helenita, o pastor falou, disse não. Eu falei, não, pastor, o senhor não falou para a irmã Helenita, contei a história toda. Ele disse, irmã, enquanto vocês mulheres falam muito, nós vamos dizendo assim, mas a gente nem presta atenção direito. Irmãos, ou nós mulheres. O pastor disse, aí ele me contou um caso, que ele disse que um homem estava ligando o aparelho de som, o liquidificador, me parece que foi, e a esposa falava, ele ligou o liquidificador, ele estava fazendo um suco, aí ele veio e falou de novo, cada vez que ela vinha e falava, ele ligava, porque ele não queria ouvir a voz da mulher. Irmãos homens, nós nos chocamos com isso. E mulheres, nós, vamos pensar, eles se chocam com a nossa falação. Não é uma falação agradável, mas, certamente, às vezes eu nos comparo, mulheres, com uma tampa que caiu da nossa mão na cozinha. Irmãos, a tampa cai, ela não cai, para. Ela cai, ela vai fazendo até essa tampa parar, ela irrita muito o nosso ouvido. E às vezes, nós mulheres falamos muito. Então, uma coisa da qual o Espírito Santo certamente quer pesar em nós mulheres, lembrando que Provérbios por 3 vezes diz, é melhor morar no deserto ou no canto do eirado, lá na quininha da casa, do que com a mulher rixosa e iracunda que fala, plá, 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 já disse. Por que você chegou atrasado? Por que você não trouxe a galinha? Por que você chegou atrasado? Por que você não trouxe a galinha? Irmãs, certamente o Espírito Santo que mandou escrever é melhor morar no deserto, porque com a mulher falastrona, porque ela rixosa, ela está brigando. Então eu sei que ele nos convence assim, cala a boca, dá descanso ao ouvido do marido. Então, eu estou dizendo que o Espírito Santo de Deus tem muito em todas as faixas etárias, em todos os níveis de cristãos, marido, mulher, filho, irmão, empregado, pastor, obreiro, mestre, quem for, professor de escola bíblica, ele tem muito a pesar dentro de nós, dizendo, ei, volta, essa característica aí não é sua, não. Essa não é sua identidade. Sua identidade não é de murmurador. Sua identidade não é de falastrona, sua identidade não é de desobediente, sua identidade não é de crente que fila a escola bíblica, sua identidade não é de crente que vai certinho, pontual para a academia de ginástica, mas falta 2 vezes ou 3 a escola bíblica. Não. A sua identidade é de um estudante que frequenta assiduamente a aula de inglês e também assiduamente a escola bíblica em nome de Jesus. Eu quero encerrar por aqui. Eu já fiz isso numa live com a Igreja de Salvador. Se alguém desejar fazer alguma pergunta ou já tiver posto em algum comentário uma pergunta, pastor Pécio e Maria Emília, eu gostaria de perguntar. Se não houver nenhuma pergunta e ainda tiver tempo, eu posso orar ou vocês orarem e nós terminamos, porque eu estou aqui sem saber, estou perdida. Eu não botei um relógio aqui, estou sem saber quanto tempo falta, mas tem alguém que gostaria Tranquilo. de fazer uma... Vamos abrir as perguntas aí de algum irmão que queira. Você pode fazer a pergunta ao vivo ou escrever aí no chat. Seria muito interessante, ou até acrescentar com uma experiência sua,
como eu acrescentei a minha de ontem, né, que eu tive o meu primeiro momento de murmuração, depois de confissão do pecado. É muito interessante quando nós trocamos as nossas experiências. Eu acho bom que você saiba que eu, uma serva maravilhosa de Jesus, também murmuro e também tenho que pedir perdão. E você também pode dizer, nós vamos vendo que nós somos humanos, erramos, mas nos deixamos mover por esse pezinho do Espírito para crescer. Vou calar a boca que eu falo muito, eu sou mulher. Mas que maravilha. É tão bom a gente ser alimentado pela palavra, né? E a gente começa a pensar e fazer reflexões assim de nossa vida. E esse texto de Paulo, né? Quando fala que nós seríamos como astros, e a gente fica imaginando que o céu é todo negro e só tem pontinhos de luzes, né? E se tirar esses pontinhos de luzes, só fica a escuridão. E nós é quem damos o adorno, na realidade, desse céu negro, né? Aleluia. Sim. Tem uma pergunta aqui. Não tem nenhum corajoso aí perguntando ou falando? O Gilberto está dizendo que tem pouca paciência para fazer. Faltou o resto da frase, Gilberto. Termine aí sua frase para a gente entender sua pergunta. Eu acho que ele falou que tem pouca paciência. O que fazer, doutora? Ele disse que tem pouca paciência. Então, eu vou lhe dizer, irmão Gilberto, eu vou lhe dizer que eu sou doutora em pré-primário de paciência. Então, veja bem, toda vez que eu vou no mercado, irmão, já sei, ninguém fica atrás de mim na fila. Aconteceu ontem aqui. Então, eu vou para o caixa, como eu ainda, vou dizer, na profecia, como eu vou chegar lá na paciência, ainda não cheguei, então o Espírito Santo me persegue. Aí, na hora da minha vez no caixa, ou a fita acaba. Ontem, foi uma senhora que estava na minha frente, aí ela esqueceu de pesar as verduras. E aqui é diferente de Salvador, que passava tudo no caixa. Você tem que pesar tudo lá dentro e já trazer pesado. Aí a senhora estava na hora, eu falei, caixa, o que está acontecendo? É que a moça foi pesar, acho que o tomate. E eu estava pertinho já, achando que eu já ia. Então, uma coisa que eu digo para o irmão Gilberto, como essa é uma parte frágil em mim, e eu amo o meu Senhor, que não desiste de mim, ele continua botando obstáculos na minha frente, e eu sei que a escola, ele me mantém. Já perdi várias vezes nessa escola, e ele me matricula de novo, entendeu, irmão Gilberto? Então, uma coisa a fazer, continuar sabendo que se a fila do mercado comigo sempre encrenca, glória, porque o Espírito Santo está me deixando na escola, da qual eu ainda não posso sair, e aí eu fico admitindo. Para mim, uma coisa, assim, agora como psicóloga, essa admissão vai me ajudando muito. Assim, eu admito que eu ainda não tenho o bom nível de paciência, ao invés de eu ficar culpando só a moça que esqueceu o tomate, só a pessoa que anda devagar demais. Essa admissão, muitas vezes, tem me ajudado naquela hora que eu já vou querer a faísca, eu lembrar, não é ele, sou eu. Isso me ajuda. E como eu penso, às vezes, que Deus quer nos fazer sempre de verdadeiros gigantes, não sei para que tanto, marechais de guerra, ele não para de me testar. Quando eu chegar aí, vamos bater um papinho de impaciência, nós dois. Mas eu acho que Deus nos testa nessas coisas mesmo. E às vezes a gente tem muita. Hoje em dia, quando você quer manter um certo distanciamento social e as pessoas querem ficar amontoadas, principalmente no supermercado. Aí Deus me deu algumas estratégias. Quando eu chego na fila do supermercado, né? Que tá as pessoas, quer botar o queixo aqui no ombro, né? Quer respirar junto com você ali. Então, ao invés de eu empurrar o carrinho, eu puxo. E aí a pessoa fica atrás do carrinho e fica o carrinho entre eu e a segunda pessoa. Então, são estratégias para irmos vivendo. Não é fácil. A paciência não é fácil, porque, de fato, irmão Gilberto, no caso específico, as nossas velocidades, tanto motoras quanto de raciocínio, são diferentes.
Então, para mim, eu tenho um pensamento muito rápido, muito. No motor, não, mas aqui sim. Então, às vezes eu tenho dificuldade com quem pensa lentamente. Bem, mas aí eu já sei que uma coisa que eu penso muito, que aquela pessoa, ela é ruim naquilo e eu sou ruim em outra coisa. Também me ajuda muito a lembrar que eu sou boa numa coisa, ruim em outra, e todos nós somos assim, graças a Deus. Quem for falar de mim, mas a irmã impaciente, eu digo, quem não tiver pecado, atire, peraí, eu também posso atirar o seu, viu? Todo mundo tem erro. Uns numa área, outros na outra, e nós vamos buscando aproveitar as situações do cotidiano, porque os nossos grandes treinos é no cotidiano. Não era fácil para Davi estar num palácio onde o rei tinha inveja dele, porque ele era bom mesmo. E, digamos, no seu trabalho, se você é bom numa área, você vai lidar com inveja mesmo. Mas aquela inveja não é apenas a ruindade da pessoa. Deus se utiliza daquilo para fortalecer os nossos músculos para depois uma outra posição na qual Ele vai nos colocar. Isso, com certeza, eu sei, eu vejo na minha vida e certamente você também, Vinassi. Gilberto, você está colocando aí que você é testado todos os dias no trânsito em Salvador. Eu sou testado aqui em Serrinha, Gilberto. Tem hora que dá vontade de você pegar o carro e passar por cima. Eu digo, aí o Espírito Santo que diz assim, isso aí era do seu passado, agora não. Uhum. Irmão, deixa eu falar aí, pastor Décio. Uma coisa interessante, irmãos, é lembrar, não lembro com precisão agora o texto, de 1 João, que diz que a concupiscência gera o pecado. Concupiscência é um desejo forte, uma avidez. Mas concupiscência ainda não é o pecado. Então, o desejo do pastor Décio de passar por cima, ou, vou piorar, de dar um palavrão, esse desejo ainda não é pecado. A Bíblia diz, se você alimentar este desejo, que gerará o pecado. Então, digamos que você tem, que vontade de esmurrar essa pessoa. Sim, mas você controlou e você não gerou o pecado. Então, todo mundo é testado e tentado nas áreas, principalmente as mais frágeis, mas o mais importante é nós termos o autocontrole emocional, o controle do Espírito Santo e não fazer, às vezes, uma coisa muito ruim no ambiente. Né? Nós temos pouco tempo, tenho aqui 2 perguntas. Vê se você consegue responder em 4 minutos. Neiva está perguntando, nesse mundo que vivemos de inconstâncias, sofremos muitas vezes. Como driblar estas inconstâncias que nos afetam principalmente na vida cristã? E Maiana está perguntando, reclamo o dia todo com ele, quer dizer, com o esposo, né? Então, parabéns, Maiana, por Maiana falou acima do filho. Tá dizendo que reclama do filho, né? Do marido, não. Ok. Parabéns pela honestidade de se expor em público e dizer que reclama o dia inteiro. Agora, faço uma ressalva. Nós não estamos falando de mãe reclamando de filhos desobedientes. Reclamar com alguém errado é como se fosse um guarda dizendo todo o tempo, ei, você estacionou errado. Ei, você bota aqui o carro no lugar certo. É diferente de murmuração. O que é murmurar? Murmurar que é como se fosse uma briga assim, que droga, eu tenho que ficar lavando essa colher, que droga, eu tenho que lavar essa colher, que droga, toda hora eu lavo a pia, toda hora e a pia está sempre cheia. É diferente, mãe, de você dizer, meu filho, você sujou, venha, volte e limpa aqui. Meu filho, você deixou a toalha fora do lugar. Querida, foi muito boa a sua colocação para me dar a oportunidade de lhe dizer reclamação é diferente de murmuração. Você está diante de um filhote, tomara que ele esteja aí. Filhote infrator diariamente, infringindo as leis da mamãe, ela tem sim que lhe perseguir com a reclamação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo reclama de nós todo dia. Se eu erro todo dia, ele todo dia está reclamando de mim. É diferente da murmuração. Amém. Às vezes a gente confunde essa questão de reclamar, né? Que uma criança ela ainda está no processo de formação. E aí, às vezes, de tanto fazer errado,
as mães acham que está reclamando demais e aquilo é ruim para o filho, quando na verdade é como se fosse um joguinho de videogame que a gente está numa fase fazendo uma coisa errada e aquele start, errado, errado, Perfeito. até o momento Como que eu a não tenho pessoa vai acertar. Joinha. Como eu não tenho mais tempo, já me convido para uma live de um assunto que eu já falei aí, mas vou falar de novo, que é sobre essa relação mãe-filho, que para mim é de muito interesse, a relação familiar. Estou convidada. Perfeito. Já vou agendar, já vamos agendar para a gente fazer essa. A pergunta de Neiva acho que vai ficar também para o segundo momento, porque só temos 1 minuto e 30 e vamos encerrar orando. Pastor, mande ele perguntar depois pelo WhatsApp, que eu nem entendi direito a Isso. pergunta. Neiva, você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, se quiser eu te passo. Pastor, desculpe, eu vou mandar um link para o senhor de um filme que era obrigatório, quase obrigatório na minha adolescência, e Seus Passos que Faria Jesus era o livro. Já está hoje, eu reassisti para você ver características da identidade cristã. Maravilhoso, muito bom. Obrigado, Ivone, pela sua disposição, pela sua disponibilidade. Obrigado por dividir conosco aqui este conhecimento tão abençoador, tão enriquecedor, né, que nos corrige, nos bota de volta muitas vezes para o trilho. Amém. E isso é extremamente importante nesses dias. Obrigado, Aleluia. que Deus te abençoe e te guarde aí. Amém. Teremos certamente várias outras oportunidades. Amém? Amém. Santo Glória Deus, eterno Pai, graça, Pai, te damos por esse momento tão rico, tão abençoador, quando bebemos, comemos, nos alimentamos da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ter uma terra fértil para esta palavra, que ela venha dar frutos a 10, a 30, a 100 por um, Senhor. Aleluia. Obrigado, Amém. Deus, pela vida da Tua filha com esse ministério de ensino e que ela possa ter muitas outras oportunidades até de semear esta palavra. Nos dá um dia em paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus.